Sua empresa vende através de um marketplace. Você emite a nota fiscal corretamente, cumpre suas obrigações, mas na hora de receber o seu dinheiro, ele vem bloqueado. A justificativa da plataforma é vaga, retenção de ICMS, acerto de DIFAL. E o seu fluxo de caixa, que é a alma do seu negócio, fica estrangulado por uma obrigação que você nem tem certeza se é sua. Quem, afinal, é o responsável por recolher o diferencial de alíquota do ICMS nessas operações? O vendedor ou a plataforma? E mais importante, como essa confusão pode levar a autuações fiscais devastadoras, incluindo cobranças retroativas? Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia, e nos próximos minutos, vamos desmontar esse quebra-cabeça. Não vou apenas explicar a lei, vou entregar uma estratégia de defesa e compliance para proteger o seu faturamento. Vamos desenhar o cenário que eu vejo todos os dias aqui no escritório. Sua empresa, digamos, está sediada em São Paulo. Você vende um produto para um cliente pessoa física, um consumidor final, lá no Ceará, através de uma grande plataforma de marketplace. No seu entendimento, você emite a nota fiscal, paga os impostos do Simples Nacional ou do seu regime, e espera o repasse. Mas então, o extrato financeiro da plataforma chega e é um pesadelo. Um valor foi retido. Eles apresentam guias de recolhimento, a GNRS, que não batem com suas notas. Pior, eles afirmam que sua empresa tem um débito de DIFAL e ameaçam compensar isso nos seus próximos repasses. Você fica em uma encruzilhada perigosa. Se você não fizer nada, seu dinheiro fica retido. Se você aceitar, estará validando uma operação fiscal que não controla e pela qual pode ser duplamente responsabilizado. O risco aqui não é pequeno. Estamos falando de autuação pelo Fisco de São Paulo, por erro na sua apuração, e, ao mesmo tempo, uma autuação pelo Fisco do Ceará, por ausência ou recolhimento a menor do DIFAL. Para sair dessa armadilha, precisamos entender a arquitetura legal por trás do DIFAL. E ela tem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a própria Constituição Federal. A Emenda Constitucional número 87, do ano de 2015, foi a grande virada de chave. Antes dela, em uma venda como a do nosso exemplo, de São Paulo para o Ceará, todo o ICMS ficava no estado de origem, em São Paulo. Isso gerou uma guerra fiscal silenciosa, onde os estados mais industrializados concentravam toda a arrecadação. A Emenda 87 veio para equilibrar o jogo. Ela disse, nestas vendas para consumidor final não contribuinte em outro estado, o imposto será dividido. Uma parte fica na origem, e a outra, correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, pertence ao destino. Nasceu assim o DIFAL. Mas a emenda constitucional só deu a ordem. Ela não disse como fazer. Faltava um manual de instruções, o que no direito chamamos de lei complementar. E por anos, os estados agiram por conta própria, criando regras por decretos e convênios. Isso gerou uma insegurança jurídica imensa. Até que o Supremo Tribunal Federal, o STF, colocou um ponto final nessa discussão. No julgamento do tema de repercussão geral número 1093, o Supremo foi categórico: a cobrança do DIFAL exige, obrigatoriamente, uma lei complementar nacional para definir suas regras gerais. Essa lei finalmente veio. É o segundo pilar, a Lei Complementar número 190, de 2022. Ela é o manual de instruções que faltava. É ela que hoje regulamenta quem apura, como se partir o imposto e como ele deve ser recolhido. Os artigos 4º a 12º dessa lei são o coração da operação. E para complementar, temos o terceiro pilar, que é a estrutura mestra do ICMS, a Lei Complementar 87 de 1996, mais conhecida como Lei Candir. A Lei Candir nos dá as definições básicas. O artigo 11 nos diz onde a operação é considerada ocorrida, o que define qual estado tem o direito de cobrar. O artigo 12 define o momento exato em que o imposto é devido, o fato gerador. E o artigo 13 estabelece a base de cálculo, ou seja, sobre qual valor o imposto deve ser aplicado. Agora, a pergunta de R$1 milhão, onde, em toda essa estrutura, diz que o marketplace pode reter o seu dinheiro e pagar o imposto por você? E a resposta está no Código Tributário Nacional, o CTN. A responsabilidade tributária não é um contrato de gaveta. Imagine que você tem uma carteira de motorista, e um amigo seu não tem. Você não pode fazer um contrato particular passando para ele a responsabilidade de dirigir o seu carro. Perante a lei de trânsito, o responsável é você. No direito tributário, a lógica é a mesma. O artigo 121 do CTN define quem é o contribuinte. O sujeito passivo é quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Ou seja, você, o vendedor. O artigo 128 do CTN é ainda mais claro.
Ele diz que a lei pode, sim, atribuir a responsabilidade pelo pagamento a uma terceira pessoa, como um marketplace. Mas essa atribuição depende de lei. Não pode ser por um decreto, uma portaria e, muito menos, por uma cláusula nos termos de serviço da plataforma que você aceitou sem ler. Portanto, em português claro, sem uma lei estadual específica que nomeie o marketplace como substituto tributário ou responsável solidário e que estabeleça as regras para isso, a retenção que ele faz do seu repasse é, no mínimo, juridicamente frágil. Ela se baseia numa relação comercial, não numa obrigação tributária legal. E isso expõe a sua empresa a um risco gigantesco. E há um ponto específico sobre o ano de 2022 que gera muitas cobranças indevidas. A Lei Complementar 190 foi publicada no dia 4 de janeiro de 2022. O artigo 150 da Constituição Federal estabelece que, para criar ou aumentar um tributo, deve-se respeitar o princípio da anterioridade. No caso dessa lei, aplicou-se a noventena, ou seja, ela só poderia começar a produzir efeitos e a cobrança só poderia ser exigida 90 dias após a sua publicação. O STF confirmou isso em diversas ações, como as ações diretas de inconstitucionalidade 7.066 e outras. Na prática, isso significa que cobranças de DIFAL relativas a fatos geradores de janeiro, fevereiro e até o início de abril de 2022 são, em sua grande maioria, inconstitucionais. Se você sofreu autuações ou retenções desse período, há uma base legal sólida para contestá-las e reaver esses valores. Ok, doutor, entendi a teoria. Mas o que eu faço agora para proteger meu caixa? A estratégia se divide em governança, tecnologia e assessoria. Vamos ao checklist prático. Primeiro, mapeamento e parametrização. Você precisa de uma planilha mestra das suas operações. Qual a origem? Qual o destino? O seu cliente é contribuinte ou não contribuinte? Qual a alíquota interna no destino? Com essa inteligência, você deve parametrizar seu sistema de emissão de notas fiscais, ERP. O Código Fiscal de Operações e Prestações, FOP, e o Código de Situação da Operação no Simples Nacional, COS, ou o Código de Situação Tributária, CST, precisam estar cirurgicamente corretos. Um erro aqui contamina toda a cadeia. Segundo, conciliação sagrada. Mensalmente, você ou seu financeiro precisa fazer a conciliação de 3 documentos, as chaves de acesso de todas as notas fiscais emitidas, as guias de arrecadação, GNRE, pagas, sejam por você ou pelo marketplace, e os extratos financeiros da plataforma. Se o marketplace reteve, exija deles, formalmente, por e-mail, a base legal específica para a retenção, a cópia de cada guia paga, vinculada a cada nota fiscal, e a memória de cálculo. A transparência não é um favor, é uma condição para a validade da operação. Se eles se recusarem, é um sinal de alerta vermelho. Terceiro, fortalecimento contratual. O contrato de adesão dos marketplaces é unilateral. Mas você pode e deve buscar aditivos ou, no mínimo, registrar suas ressalvas. Inclua cláusulas que definam a responsabilidade deles em caso de erro no cálculo ou na falta de repasse do tributo retido ao fisco. Preveja um direito de auditoria e uma cláusula de reembolso por multas e juros decorrentes de falhas da plataforma. Quarto, inscrição estadual estratégica. Para os estados onde você tem um volume muito grande de vendas, pode ser vantajoso obter uma inscrição estadual como substituto tributário. Isso simplifica a apuração, permitindo um recolhimento mensal e consolidado do DIFAL, em vez de uma guia para cada venda. Isso reduz a burocracia e o risco de erros. Quinto, governança probatória. Guarde tudo. Arquivos XML das notas, comprovantes de pagamento das guias, os relatórios da plataforma, os e-mails trocados. Em uma fiscalização, esses documentos são a sua linha de defesa. Crie uma trilha de auditoria digital impecável. Sexto, tecnologia a seu favor. Utilize sistemas com um motor fiscal robusto, que seja constantemente atualizado com as milhares de regras tributárias do Brasil. Existem softwares que automatizam o cálculo do DIFAL, a validação do cadastro do cliente e a emissão das guias, reduzindo a chance de erro humano a quase zero. E se a autuação já chegou? Ou se o marketplace se recusa a devolver o dinheiro retido indevidamente? Aqui entramos na esfera do contencioso. Primeiro, revise todas as cobranças de 2022. Se elas ferem a noventena que expliquei, prepare uma defesa administrativa robusta ou uma ação judicial para anular o lançamento. Segundo, se a responsabilidade pela retenção foi imposta a você por um decreto ou portaria estadual sem amparo em lei formal, isso deve ser impugnado. O princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 150, inciso 1, da Constituição, é a sua maior arma aqui. Terceiro, questione multas desproporcionais.
Multas com caráter confiscatório, ou seja, que superam o valor do próprio tributo, são vedadas pela Constituição e podem ser reduzidas judicialmente. Vamos recapitular a estratégia. O DIFAL é devido e sua arquitetura está na Emenda Constitucional 87 e na Lei Complementar 190. A responsabilidade pela retenção por parte do marketplace, no entanto, não é automática, ela exige lei específica. Retenções baseadas apenas em contratos privados são altamente questionáveis. E as cobranças de 2022 precisam respeitar a noventena. Seu plano de ação imediato é: mapeie suas operações. Concilie seus documentos religiosamente. Exija total transparência do marketplace. Fortaleça suas proteções contratuais. E, principalmente, não aceite passivamente bloqueios de repasse. Este campo do direito é complexo e os detalhes de cada operação podem mudar completamente o cenário de risco. Este conteúdo é um mapa, uma ferramenta de inteligência para você navegar neste ambiente. Agora, quero transformar este espaço em uma consultoria coletiva. Compartilhe nos comentários, sem expor dados sigilosos, os cenários e desafios que você enfrenta com o DIFAL. As perguntas mais pertinentes podem se tornar tema dos nossos próximos vídeos. Se este guia foi útil para você, inscreva-se no canal para continuar recebendo análises estratégicas que podem proteger o seu negócio. Eu sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues. Se a sua empresa precisa de uma análise de risco específica sobre este tema, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima!